dia, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa aventura, no caso de vocês, que é ser pai, acredito que é algo único. E como a Maple Bear, né, ela teve ali o impacto na educação e na vida dos filhos de vocês, né? Vocês como pai, o que foi que ajudou na vida dos filhos de vocês. Então, hoje nós temos aqui 2 pais, né, tendo filhos aqui na Maple Bear. Eu gostaria que vocês se introduzissem, né, se apresentassem um pouquinho, falassem o nome de vocês, profissão, se sintam à vontade, né, para, no caso, falar de vocês, apresentar vocês, né, para quem estiver assistindo. Pode começar, Felipe, fica à vontade. Tá, meu nome é Felipe Gonçalves, sou fisioterapeuta. O Rafael é meu filho aqui, que tem 2 filhos aqui na escola, né? Um de 13 anos e uma de 5. O Rafael entrou aqui no início do fundamental, no primeiro ano. E a escolha da escola, a gente estava até conversando sobre isso aqui em off, é porque eu acredito muito que as crianças precisam de um ensino de qualidade, mas também precisam desenvolver certas habilidades para a vida que não estão só relacionadas com o estudo, né? As crianças precisam desenvolver suas habilidades no esporte, nas artes, em outros aspectos da vida. E eu sempre, ao visitar várias escolas, eu percebi que a Maple Bear tem essa característica. Ela é uma escola muito humanizada, são poucos alunos por sala, então os professores têm como observar de perto a evolução das crianças. Então isso tudo fez muita diferença na nossa escolha, da minha e da minha esposa, né? E a gente não se arrepende, porque a escola dá realmente um retorno nesse aspecto, né? Então, é notória a evolução, a desinibição, né? A quantidade de estímulo que vocês dão para a leitura, que as crianças desenvolvem assim, certas habilidades de oratória. Então, todos esses aspectos eu julgo muito importantes para o desenvolvimento do ser humano, né? Então, basicamente, assim, eu tenho muita coisa para falar, vou esperar ele fazer a introdução dele aqui, mas é isso, a gente tinha uma expectativa e essa expectativa foi totalmente positiva, né, nesse aspecto. Que bom, né? Ficamos felizes. Me chamo Klaus Avelino, também sou fisioterapeuta, colega de profissão do Felipe. Eu tenho aqui 2 filhos, né, o Miguel Avelino no 6º ano e a Marina Lopes no 4º ano. Né. O fato importante e interessante é que o Miguel Avelino foi um dos primeiros alunos a serem matriculados no início da escola, né, no ano de 2015. Então, agora em agosto, o Miguel estará completando 10 anos de Maple Bear Teresina, juntamente com os 10 anos da escola de inauguração. Então, nesses 10 anos, nós vimos realmente a evolução do Miguel, tanto na parte pessoal, de desenvolvimento cognitivo, motor, justamente por essa metodologia diferenciada, né? Uma metodologia diferente da metodologia teresinense, piauiense, na qual inclui diversas modalidades, né? Dentre elas as habilidades esportivas, artísticas, né? Culturais, então, e não restringindo apenas ao estudo, né? Aquela situação mais rígida onde existe uma carga horária excessiva. Então, o nosso objetivo, né, com o Miguel e com a Marina foi justamente esse, na escolha da Maple Bear Teresina. Uma metodologia canadense, uma metodologia na qual eles têm uma visão do mundo, né, possibilidade de contatos com outras línguas, o inglês, o francês, né? Então isso, para nós que somos profissionais, né, da área da saúde, que precisamos, né, desse contexto, e nós entendemos que isso será viável, né, e produtivo para ele no futuro, nós tivemos a certeza que estamos no caminho certo com eles aqui na Maple Bear Teresina.
Que bom, né? Fico feliz em ouvir aí o relato de vocês. De fato, é um diferencial, né? Como o senhor Felipe estava falando, a questão das crianças terem mais tempo também de fazerem outras coisas. Né? Não ser aquela só conteúdo e as outras áreas da vida ficarem ali escondidas, né? O que faz muita falta mais na frente, a gente sente esse impacto. Agora, entrando num lado mais pessoal, né? A gente queria saber o que a paternidade, né, ela significa para vocês, né? No caso, uma palavra que descreveria a paternidade para vocês. Eita, é difícil. Só uma palavra, uma palavra né? Condensar tudo que a paternidade significa, gente, uma palavra. Talvez a mais importante seria amor, né? Tá? Quando a gente descobre o verdadeiro amor por alguém, aquele amor que a gente não pede nada em troca, que a gente se doa completamente, talvez o mais importante seja esse amor. Mas tem mais. Tem mais muito mais, né? Tem muitas coisas que envolvem a paternidade. É um desafio constante, é um descobrimento constante, você está o tempo todo se descobrindo. A gente acha que ensina nossos filhos, mas na verdade eles ensinam muito a gente, porque quem acompanha o filho, quem se dedica para acompanhar o filho, ele precisa refletir muito sobre suas ações, né? Sim. Então a gente precisa ter um olhar para filho e ter um olhar para dentro da gente. Só assim a gente consegue entender e consegue encontrar as saídas porque a gente acha que é melhor para eles, né? Então, nesse aspecto, eu vejo que é uma grande oportunidade para você aprender, para o pai aprender. A gente acha que ensina, mas a gente está aprendendo. E essa jornada é conjunta, né? Então, eles aprendem com a gente, eles veem nossos exemplos, mas a gente está o tempo todo aprendendo com eles. Tudo isso com muito amor, eu acho que o resultado dessa receita é o sucesso, né? Se você fizer com amor e tiver essa capacidade de se observar o outro, que é o seu filho, a sua filha, e aí eu acho que tudo isso funciona muito bem. É uma das palavras, né, que refletem todo esse significado de paternidade. E também tem outra muito importante, que é a responsabilidade. Então, a partir do momento que você se torna pai, né, além da mudança pessoal, profissional, tem a responsabilidade do amor, a responsabilidade da educação, a responsabilidade do exemplo, né? Então, nós que estamos aqui, com certeza, temos o exemplo dos nossos avós, dos nossos pais. Então, é isso que nós temos também que transmitir, né? A responsabilidade do cuidar, a responsabilidade da fé, né? A responsabilidade da educação, a responsabilidade com a família, com o irmão, com a mãe. Então, a paternidade é o amor, é a responsabilidade, porque com toda essa reflexão, a criança, o filho, ele com certeza terá também um exemplo a seguir. Estávamos comentando aqui anteriormente, então todos são e serão diferentes. A gente não pode comparar um pai com o outro, o filho com o outro, e como o Felipe também falou, é um aprendizado mútuo, né? Nós aprendemos a cada fase, então a fase infantil, a fase do fundamental, vai chegar a fase do high school, do ensino médio, né? Então são fases diferentes que nós temos que dar o exemplo de como deve ser, mas também nós vamos aprender juntamente com eles, né? Então, até a fase adulta, né? A fase idosa, que a gente não sabe ainda como será. Né? Nós temos alguns exemplos, né? Que nós já vimos, vivenciamos, mas nós não temos ainda, não saberemos como
Serão. Uma fase nova, né? Vocês falando aí, eu lembrei lá em casa, eu tenho 2 irmãos, eu tenho uma irmã e um irmão. E é engraçado que mesmo da mesma mãe, mesmo pai... Mesma criação, mas com atitudes diferentes. Somos totalmente uns diferentes dos outros. Exatamente. Então você não, a sua família não é diferente. É igual a de todas, na verdade, né? É igual. Família é igual. E é justamente isso que guia, né? O amor, o respeito, a responsabilidade. Né? Eu falando como filha, assim, a presença do pai é essencial. Faz totalmente a diferença nas nossas vidas. E aí, pensando nessas situações e momentos, assim, quando a gente fala de momento inusitado, né? Vocês podem citar esse momento mais inusitado que vocês tiveram, né? Ali, um momento com os filhos de vocês. Inesquecível, pode ser? Pode ser. Acabou de acontecer comigo, né? A gente estava falando sobre os incentivos que a escola pode dar para as crianças, né? Eu tenho que aqui assumir que eu acabei de passar por uma jornada com meu filho bem desafiante e tudo isso começou pela escola. Na nossa época, tu ouvia falar de atletismo? Não. O que é que a gente fazia de esporte? Futebol, era o básico, né? Vôlei, handball. Exatamente. Basquete. Isso. E há algum tempo atrás, o Rafael chegou lá em casa, meu filho mais velho, de 13 anos, chegou lá em casa. Pai, eu vou participar de uma competição de atletismo, competição entre as escolas de atletismo. Eu fiquei, atletismo? Eu disse, não, eu gosto de esporte, né? Eu disse, beleza. Eu assumo que eu não dei muita atenção para isso. Eu achei assim, bom, mais uma diversão, mais uma experiência interessante. Ele vai lá brincar, se divertir. E ele foi para a seletiva das escolas de Teresina. E ele ficou em primeiro lugar numa prova e em segundo lugar na outra. Aí e detalhe, eu não fui para essa competição porque aconteceu um problema pessoal na nossa família. Uma tia da minha esposa faleceu e foi no dia do sepultamento a competição. Então, eu priorizei fazer essa visita e ir com ela para esse sepultamento e não fui. A minha mãe foi que levou o Rafael na competição. Eu não vi a prova, eu só soube do resultado e aquilo acendeu assim uma luzinha aqui, um alerta. Eu disse, tem alguma coisa aí, esse menino nunca treinou para esse esporte, né? Numa dimensão aí de não sei quantos garotos, sei lá, 50, ele vai e tira primeiro e segundo lugar. Como eu sou dessa área, eu sou muito ligado ao esporte, já falei que eu sou fisioterapeuta, mas eu trabalho muito com essa área do esporte e pratico, então eu estou muito envolvido, pratico corrida de rua, eu conheço muitas pessoas, eu tenho um network muito grande nessa área, né? E eu liguei para um amigo meu, que inclusive já tinha me treinado, um educador físico, que já foi atleta profissional no atletismo, e mandei os vídeos para ele, que minha mãe tinha feito, e falei dos tempos. Ele disse, Felipe, traz esse garoto aqui para fazer um teste comigo. Aí eu perguntei para o Rafael, você quer levar a sério? Porque eu acho que tem alguma coisa por trás de tudo isso. Assim, tu não fez isso por acaso, tu tem algum dom, algo natural, alguma capacidade natural tua que a gente não sabe. E ele topou o desafio. Pode demorar um pouquinho, porque essa história é um pouco longa. Aí ele topou o desafio e a gente foi fazer o primeiro teste. No primeiro teste, Klaus, foi tão intenso o teste que ele teve uma hipoglicemia séria, ele ficou quase que desmaiou no carro voltando para casa. Antes de chegar em casa, eu dei uns géis de carboidrato para ele se recuperar. Ele foi para casa e melhorou, mas eu pensei que ele ia desistir nesse dia. Disse, rapaz, que primeira experiência horrível essa. O cara vai fazer um teste e tem uma crise de hipoglicemia grave, assim, forte mesmo, foi forte, ele estava desmaiando. Eu disse, pô, não vai mais. Aí, depois que ele melhorou, eu disse, aí filho, vamos continuar, ele bora. Aí a gente continuou os treinos. Por umas 4 vezes, durante esses 2 meses de treino, ele vomitou após o treino, de tão intenso que eram os treinos. Nenhuma vez ele desistiu. E qual foi o resultado de tudo isso? Depois de tanta dedicação, de tanto empenho, né, de tanto desafio, ele foi para uma prova aqui do campeonato estadual de atletismo, já com os melhores do estado, e ele ficou ele foi primeiro colocado nos 150 metros e terceiro colocado no de 80 metros. E
mais uma vez, ele foi testado nesse dia, no dia da prova, ele foi testado mais uma vez. A competição era pela manhã e pela tarde. Pela manhã ele fez a competição de 80 metros. E ele fez a semifinal, a bateria dele ele ficou em primeiro. Na final, um atleta adversário dele que estava na raia do lado direito invadiu a frente dele, ele era para ser o segundo colocado. E ele perdeu essa vaga, que o segundo colocado garantiria ele nos Jogos Brasileiros. Ele perdeu a vaga por causa dessa invasão. O atleta foi desclassificado, mas ele não conseguiu ser melhor do que o outro competidor que chegou em segundo. Eu disse, pronto, e agora? Como é que a cabeça desse menino vai trabalhar? Como é que ele vai reagir diante disso? E lá na Universidade Federal não tem área sombreada, é muito sol, é desgastante, é extenuante. E aí nós fomos para casa almoçar com essa notícia ruim de que ele não tinha garantido a vaga, e ele voltou para disputar os 150 à tarde. Parece que ele virou a chave na cabeça dele, esqueceu completamente o que tinha acontecido e foi lá e foi o primeiro colocado. Então isso, sabia que eu ia chorar. Eu tive a certeza que ele está pronto, porque a vida é isso aí. A gente passa por situações difíceis, passa por esses desafios e a gente precisa ser forte, ser resiliente, ser persistente, perseverar, né? E nesse dia, eu acho que eu fiquei tranquilo. Esse meu filho é forte, cara. Ele está pronto para a vida. E se ele melhorar ainda mais, eu tenho certeza, assim, eu já não tenho mais essa preocupação. Eu morria de preocupação, assim, será que meu filho está pronto para a vida? E essa trajetória que a gente teve junto, que eu esqueci de falar, eu sempre acompanhei ele nos treinos. Ele treinava para o atletismo e eu treinava para minhas corridas de rua. E eu tive certeza que, assim, foi inesquecível esse momento, tanto para ele como para mim, porque eu tenho certeza que ele sentiu e ele percebeu a força que ele tem, e eu enxerguei nele um cara mais maduro, mais preparado, né? Então, essa é a minha história inesquecível. É uma experiência fantástica, inesquecível. Eu acredito, assim, na minha época também sendo aluna, né, o esporte ele faz totalmente essa diferença, justamente a questão da disciplina, sim, de você aprender a lidar, no caso, aprender a perder, né, e também a ganhar, sim, e respeitar, quando esses momentos acontecem. E, assim, é um impacto, de fato, que acontece. E a gente, desse lado que está participando, a gente sente justamente essa emoção, e é algo inesquecível. Né? Para você, essa experiência e ter acompanhado o seu filho e ver, perceber que ele não desistiu mesmo depois dessa dificuldade, né? É algo realmente que é uma preparação para a vida, né? Porque a vida é isso, são embates. Exatamente isso, né? A nossa preocupação como pai é justamente essa, tentar proteger de todas as situações adversas que podem surgir, né? Justamente para que seu filho não fique frustrado. Essa é a nossa preocupação. E, ao mesmo tempo, com essa preocupação, nós temos que nos policiar, nos conter, de alguma forma que isso não seja repassado para a criança, né? Então, o medo que a gente tem dele não conseguir, de ficar triste, né? De ficar frustrado em uma determinada situação de perda. Então, nós, como exemplo, né, nós temos que tentar organizar essa situação em cada possibilidade para que o filho perceba que nós temos uma perseverança, não podemos desistir, né? E é isso que a gente tenta passar, né? Eu tento passar para o Miguel, para a Marina, que existirão situações adversas onde eles poderão ficar tristes, constrangidos, preocupados, né, diante de uma perda, de uma situação onde não conseguiram uma vitória, mas que isso faz parte da vida. E nós temos que ter perseverança, persistência para continuar, né, o caminho. E
as situações, né? Existem várias situações onde nós temos comprometimentos, né? Da parte mental, da parte física, mas que tudo isso a gente consegue resolver de forma agradável, com amor, com responsabilidade, né? Com consciência. Então, o Miguel, por exemplo, é uma criança que gosta de esporte ao mesmo tempo, mas também gosta muito de estudar, de ler, né? O Miguel, ele gosta de participar de todas as Olimpíadas, né, de disciplinas da escola. Ele é um aluno assíduo no InClub, né? O que me deixa muito feliz é ele ter esse impacto das reuniões que existem semanalmente no InClub, né? Que isso faz com que ele tenha uma noção do mundo. Então ele já fala em Harvard, quer ir para Harvard porque quer fazer parte das organizações, das reuniões da ONU, não é isso? Então a Marina já é mais contida, a Marina já é mais discreta, né? Mas ao mesmo tempo nós, né, o pai e a mãe, percebemos que ela tem uma habilidade diferente na escrita, no estudo, até mais do que o Miguel, né? Mas também gosta de esporte. Então, assim, são as situações que nós vamos vivenciando dia a dia que faz com que a gente consiga ali tentar ajustar, como você falou, né? É uma família de 3 filhos, eu também sou uma família de 3 filhos que todos tiveram a mesma criação, mas que são totalmente diferentes, né? Então aí cada um vai criando, à medida que vai crescendo o seu desenvolvimento psicossocial, cognitivo, motor, tendo as habilidades diferentes, né? E a gente tem que tentar ajustar como pai, como mãe, tentar ajustar e alinhar o caminho de cada um deles. E o senhor Klaus, um momento inusitado. Na verdade, nós temos aí alguns momentos, né? Um momento de lazer. Então, um momento em que eu tive que manter a calma em 2 determinadas situações de lazer, onde nós fomos a uma roda gigantesca, né? Numa viagem, e à medida que os participantes da roda vão, né, entrando, você vai girando, né? Vai chegar um momento que você vai estar lá no topo da roda gigante e a pessoa vai entrando. Então, eu não sou muito fã de altura, né? Mas ao mesmo tempo, nessa situação, eu tive que manter a calma, né? Tentar distraí-los e para tentar conduzir ali a situação e não me expor de forma exageradamente, né? Com o medo que a gente estava sentindo naquele momento. Mas no momento em que finalizou o passeio, eu sentei com eles e conversei, né? Expliquei da situação, né, do ocorrido, né, que não foi ali no momento, mas depois, que era para eles terem a noção, né, do que nós passamos e justamente isso, do exemplo, né, da calma, da paciência, da resolutividade. É interessante isso que vocês falam, porque eu vejo muito de vocês nos filhos de vocês. Eu acompanho mais a Marina de perto, né, por conta que ela está no Year 4, e assim, já vejo notoriamente essa influência, né, de vocês como pais na vida dos filhos de vocês. Fui professora do Rafael também quando ele estava no Year 5, sim, já um tempinho atrás. Então, é isso, né? A gente vê a influência de vocês na vida deles, né? Os filhos de vocês, pessoas extremamente educadas, né? Inteligentes. E fico feliz, realmente, que como vocês estão falando, né? Guiando, dando exemplo e seguindo para um caminho positivo de sucesso. E com isso, qual o momento assim que vocês perceberam que essa educação bilíngue, né? A questão também dos valores da Maple Bear, que vocês perceberam que de fato ele estava fazendo a diferença na vida do filho de vocês? Bom, são vários, eu vou citar um com relação à questão bilíngue.
quando a gente traz o nosso filho um pouco tardiamente, como eu trouxe só no fundamental, a grande pergunta é: será que ele vai absorver? Será que ainda há tempo dele aprender uma segunda língua? Como o Rafael entrou no primeiro ano, eu tinha muito essa dúvida, né? Aquela dúvida de pai, né? Que a gente sabe que é muito novo, ainda tem tudo para aprender, mas eu acredito que foi no terceiro ou no quarto ano. A minha esposa tem uma amiga que mora nos Estados Unidos, ela veio passar férias aqui, o marido é americano. E o Rafael, acho que foi no quarto ano, o Rafael conversou com ele com uma desenvoltura grande, né? Após 4 anos, eu achei aquilo fantástico, sabe? Não tinha travamento, não tinha preocupação, raciocínio rápido. Depois eu fui conversar com ele, porque ele entende português, né, o americano. Eu disse: como foi a desenvoltura dele? Mas eu entendi tudo, né? Então, assim, a metodologia ela é fantástica, porque é realmente uma imersão, né? Eu acho que eles aprendem sem nem perceber que estão estudando inglês, né? Isso torna tudo mais fácil. Então, eu fiquei impressionado. Nessa época eu fiquei realmente, poxa, não é só isso que eu queria da escola, né? Não é só isso que eu quero da escola. Eu acho que a gente pode elencar aqui inúmeros fatores para me ter escolhido a escola, mas o bilinguismo é uma delas, né? Então, essa meta foi prontamente, assim, eu fiquei despreocupado naquele momento, assim, realmente, com relação a isso, não existe mais dúvida, né? Já estão aprendendo francês agora. Sim. Lógico que com uma carga horária um pouco mais reduzida, mas já estão se habituando com uma outra língua. Então, assim, é fantástico. A escola, eu costumo dizer que a Maple Bear, ela é uma escola de ser humano para ser humano. Assim, o nosso filho aqui, ele não é um número. Ele não é um CPF. Vocês conhecem a gente pelo nome. Vocês sabem quem são os pais do Rafael. Vocês sabem, todos os professores conhecem os alunos por nome e sobrenome, os porteiros, todo mundo. Então, assim, eu posso afirmar que isso aqui é quase uma família, né? A gente se sente bem cuidado por vocês aqui. Obrigada, em nome da escola. Na verdade, eu sou suspeito para falar da Maple Bear, né? Então, como eu já coloquei no início aqui, nós já estamos aqui há 10 anos, né, desde o início da escola. Então, o nosso objetivo, desde quando o Miguel nasceu, né, era justamente esse: fazer com que ele tivesse uma percepção de bilinguismo, né, da educação nacional, mas ao mesmo tempo que tivesse uma visão do mundo, né, não ficasse ali atrelado a uma situação pequena, né, municipal, estadual. E é isso que nos trouxe, né, a procurar a Maple Bear. Então, realmente foi uma coincidência agradável, né, na qual, o momento em que o Miguel estava no período de iniciar os estudos, a professora Milena surgiu com essa nova metodologia da Maple Bear. E nós acreditamos, né? E estamos acreditando até hoje. Então, o Miguel hoje faz o 6º ano. O Miguel, ele aprendeu português, aprendeu inglês. O Miguel fala excelentemente o inglês, ele entende o inglês, né? A Marina está no 4º ano, também entrou com 1 ano e meio na escola. A Marina, ela entende plenamente o inglês, ainda não fala fluentemente, mas já entende tudo. Escrevem, sabem ler o inglês, assim como o português, né? Engraçado, uma situação, um tempo atrás, o Miguel... Nós estávamos conversando na mesa do almoço e o Miguel falou o seguinte para a mãe dele, né? Mamãe, eu acredito na Maple Bear, porque a Marina hoje ela sabe ler e escrever português e inglês e ela aprendeu lá. Então, uma situação que nós não esperávamos, né? Ele não falou dele, ele falou da Marina.
porque ele é preocupado com a Marina, né? Justamente por esse perfil da Marina, um perfil mais discreto, né? Mais tímido, mas ela é desenrolada. Mas ele ficou preocupado. A Maple Bear, ela é excelente, porque a Marina aprendeu a ler e escrever, tanto português como inglês. Então, é isso. Nós sempre acreditamos no bilinguismo, na Maple Bear, né? Tivemos oportunidade para mudá-los, né, de escola e não fizemos, deixamos, até porque eles pediram para não sair, né? Então, esse assunto está encerrado em casa, né, de mudança de escola. Então, enquanto a Maple Bear tiver ano, né, à frente do que eles estão, eles continuarão na Maple Bear Teresina. Ficamos felizes. E acompanhando de perto os filhos de vocês. E eles já viram, né? O Miguel principalmente, já viu a mudança de infraestrutura, mudança de professores, né? Vocês são novas aqui, né? Mas o Miguel acompanha, nós, principalmente eu e a Rowena, acompanhamos aí toda a mudança, claro que sempre existe, né? De professores, de coordenadores, mas sempre tivemos a consciência de que aqui é o melhor lugar para os dois. Algumas vezes os pais podem achar que isso é negativo, né? As mudanças são negativas, que isso pode trazer prejuízo para os alunos, mas vale ressaltar que a escola tem um controle de qualidade altíssimo aqui, né? Então, sempre, de forma recorrente, tem pessoas aqui de fora, né? Que são nativas do inglês e que vêm testar, né, a qualidade dos professores, a fluência dos professores. Então, muitas vezes um professor sai por detalhe, porque ele não está chegando no nível que eles gostariam que fosse. Então, assim, é sempre uma busca por algo melhor, né? Então, é isso. A escola ela prima por essa qualidade. É notório isso. Eu acho que quem está aqui é porque gosta, né? Então, quem assim, gosta. E porque vê que realmente... Quem acredita, né? Porque a escola tem esse propósito. E ela está conseguindo cumprir o que promete. Então, para a gente finalizar, né, qual conselho que vocês dariam para um pai de primeira viagem? Rapaz... Eu acho que você não tem um conselho, né, para dar. Você pode até relatar algumas situações que você vivenciou, né, que nós vivenciamos no início, mas é uma emoção que, no nascimento, por exemplo, que você não tem como, né, você tem como relatar como é que foi a sua percepção, o seu sentimento, né, a sua reação. E informar, né, dizer o que aconteceu. Pode ser que tudo que você sentiu, observou, né, vivenciou, seja diferente do que o outro vai passar. Com certeza. Eu vou falar de mim, né? Porque não dá para a gente falar para o outro o que ele pode fazer, o que tem. Exatamente. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu acho que, assim, de forma geral, os homens são um pouco mais lentos com relação a cair a ficha de que é pai, sabe? A mãe, ela já passa ali, ela gera o filho durante 9 meses, ela já vai tendo aquele contato mais íntimo com a criança, o mundo dela já vai se transformando muito antes da criança nascer, né? Tudo vai mudando, a mãe ela já tem que se preparar para ser mãe, querendo ou não querendo, ela já está ali, já está sentindo tudo. O pai, até colocar a criança no seu braço, eu acho até que depois você coloca no braço ainda fica assim, será que eu sou pai mesmo? Aí, assim, demora um pouco, o pai é um pouco mais lento para incorporar essa função, né? O amor é grande, a gente sente aquele amor enorme. E sim, cara, ter um pouco de um olhar para si mesmo, assim. A sua vida, o que eu posso dizer para um pai de primeira viagem é que a sua vida não será a mesma, que você está recebendo um presente que você não, no momento que o seu filho nascer, você não vai entender o tamanho dele, que você não tem a menor percepção de qual é essa dimensão. Você vai ter que abrir mão
de muita coisa da sua vida passada, enquanto você não tinha um filho, mas não fique frustrado por isso. Muitas pessoas que começam essa vida de pai ou de mãe, elas começam a se ressentir por não poder fazer certas coisas. Mas pode ter certeza que tudo isso que você gostava de fazer, que você não está tendo tempo de fazer naquele momento, por ter que se dedicar para ajudar sua esposa, para ficar mais com seu filho, você pode ter certeza que se você colocar na balança o que você estava querendo fazer e o que você tem que fazer, que é estar com sua família, isso aqui é muito mais importante, estar com sua família. Então, curta esse momento. Passa rápido, né, cara? Passa rápido, muito rápido. Passa rápido. Um dia desse o Rafael nasceu, já vai fazer 14, então pare de fazer as coisas que te colocam longe da sua casa, longe de sua família. Se dedique ao seu filho. É tão linda essa jornada, é tão lindo esse aprendizado de você poder estar com alguém, ajudando alguém a ser alguém no mundo, né? O conselho que eu daria é que feche os olhos para tudo que não importa e se dedique à sua família. Esse é o conselho. Muito bem. Gente, agradecemos o tempo de vocês. Espero que vocês também tenham gostado de compartilhar esse momento, tá? Falar um pouco sobre a vida mesmo de vocês, dos filhos e do impacto que a escola teve na vida de vocês e continua tendo. E é isso, gente. Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar. E se você é uma mãe ou um pai Maple Bear, conta pra gente qual foi a sua maior aventura, tá? Então, obrigada e até a próxima.